começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, nós recebemos aqui no estúdio a fisioterapeuta Lani Barbosa. Nós vamos falar sobre pilates, sobre a fisioterapia e sobre qualidade de vida programada. Fazer um exercício físico, a gente sempre fala da importância, mas qual que é o real benefício disso no futuro? Você que ainda é jovem, que não sente nenhuma dor, pode ser que vá sentir no futuro. Então, no programa de hoje nós vamos abordar estes e outros assuntos. Vocês, obviamente, são meus convidados. Vamos lá? Bom, então vamos começar o bate-papo desse final de semana, recebendo aqui no estúdio hoje a Lani Barbosa, ela é fisioterapeuta aqui em Divinópolis. E na oportunidade a gente vai conversar sobre o Pilates enquanto forma de reabilitação, enquanto forma de prevenção de problemas futuros, né? Você que olha para trás e fala, se na minha infância eu tivesse cuidado um pouco mais da minha saúde, feito um pouco mais de atividade física, hoje eu não estaria sofrendo dessas dores. Lani, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Não é a primeira vez que ela está aqui, não sei se você que assiste, né, todos os finais de semana o programa, se você se lembra dela, mas caso não se lembre, né, que você possa então se apresentar para a gente começar então no bate-papo do Mais Saúde nesse final de semana. Olá, eu me chamo Lani, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade de Itaúna e me especializei em Pilates, então já vai fazer 13 anos que eu trabalho com isso, principalmente voltado para a reabilitação. Então, assim, é sempre importante, né, igual você falou, a gente prevenir do que remediar. Então, eu faço um trabalho bem bacana com os meus alunos, às vezes, né, a gente chama de paciente, mas justamente voltado para isso. Tem os que já chegam com dor, né, a gente faz o trabalho de reabilitação e depois faz a manutenção, né, que é voltado para a prevenção de problemas futuros. É engraçado a gente falar de problemas futuros, né, de manutenção, de prevenção, principalmente, porque prevenção vale para tudo, né? Inclusive no câncer, o programa Mais Saúde, um dos principais objetivos nossos é falar justamente da prevenção, é falar de exames básicos que você tem que fazer de prevenção do câncer de pele, de mama, de colo uterino, de próstata e os outros todos, né? Por exemplo, pulmão, laringe, tudo que permeia essa parte respiratória, vias urinárias e o corpo inteiro, na verdade, a gente sempre fala do cigarro. E a gente vai falar hoje de uma coisa um pouco diferente. É prevenção, é cuidado com a saúde, mas voltado para a atividade física, voltado para a qualidade de vida. Quem de vocês aí, eu, por exemplo, me lembro muito bem da minha mãe falar, né? Não senta com a perna assim, né? Descruza a perna, não senta com a coluna torta, né? Cuida disso, cuida daquilo. E enquanto a gente é jovem, né, eu me lembro quando eu era mais novo um pouco, eu morava em outro estado, né, e vinha de um ônibus, uma viagem de uma noite inteira. E eu vinha numa sexta-feira para Divinópolis, na segunda-feira eu já estava de novo no estado, no caso era São Paulo. E aí eu não tinha nada, eu chegava lá, trabalhava a semana inteira numa boa, às vezes até voltava na outra semana para cá. Só que não tinha nada, não tinha dor, não tinha nada. Se eu fizer isso hoje, acho que minha coluna fica na metade do caminho. O que acontece com o corpo da gente, que ao passar dos anos, né, assim, à medida que a gente vai envelhecendo, coisas que a gente fazia, a gente não consegue mais, e coisas que a gente deveria ter feito, a gente percebe o preço delas sendo cobradas agora. O que pode ser feito enquanto prevenção? Pois é. A gente tem a fase que a gente fala assim, são as fases. A gente nasce, cresce, envelhece e depois, como todo mundo, a gente vai morrer. Então, assim, quando a gente é novo, né, o corpo da gente, ele é todo maleável. Então, você consegue sentar de um jeito todo torto. Criança, você vê, coloca o pezinho na boca, né, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando o corpo um pouco mais rígido. É normal, né, nas fases que a gente vai passando, o corpo começa a fazer adaptações. Principalmente, né, um exemplo que é mais comum é a questão da coluna. Né? A gente vai vendo as crianças, né, com mochila pesada, aí vai começando a ter algumas alterações no formato da coluna. Então, quanto mais passa e você continua com essa posição viciosa, mais o corpo vai se adaptando e vai se programando a ficar daquela postura errada. Vai aprendendo Ele vai a fazer aprendendo errado, né? a ficar errado, vamos dizer assim.
Então, o que que acontece? Quanto antes, né, a gente fala começar desde criança, a posicionar melhor, você ter uma postura bacana, a questão de mochila, né, distribuir o peso, ajustar a mochila, porque a coluna vai aos poucos, né, se reajustando para isso. Sentar na posição correta, né? Aí a gente já entra a questão de exercícios, fazer bastante alongamento, fazer um reforço, porque quando chega a dor, aí já fica a pessoa fala assim, não, mas eu não dou conta de fazer exercício, tá doendo demais. Então, assim, é ir cuidando para não chegar no ponto da dor. Isso é que eu acho que é o grande problema, né? Porque quando a gente é criança, as mães, os pais falam e a gente não ouve, né? Porque não tá doendo. Né? Eu carrego a mochila pesada, não tem problema, né? Não sinto nada. Só que nessa época a gente não tem a consciência, né, de que aquilo um dia vai ser problema. Né? Que os jovens, crianças que às vezes estiverem assistindo, né, o programa Mais Saúde nesse fim de semana, que se preocupem com isso, que hoje não dói, mas no futuro, né, fazendo isso errado, vai chegar um ponto que vai ter esse problema, né, esse desconforto. E aí, como que lida com isso? Por exemplo, assim, a criança, ela não tem uma receita, né? O que pode ser feito para... Às vezes a gente fala assim, mas falar é fácil. Realmente, é muito fácil. Às vezes o pessoal fala assim, mas você faz coisa errada. Realmente, a gente acaba que uma hora ou outra você vai pegar um peso, né? Tem o jeito certo, você vai agachar, flexionar o joelho, nunca jogar o corpo para frente para agachar e pegar peso. Mas assim, na hora que você vê, leva um susto, você já fez. Então, se falar assim, você vai fazer 100% certo, não vai. Então, assim, quando a gente vai aprendendo a fazer as coisas da maneira certa, vai ficando automático, é igual dirigir. Para dirigir, você começa a fazer na autoescola, meu Deus, agora eu tenho que passar a marcha, agora eu preciso dar seta. Quando você vai na prática, na hora que você vê, você já faz tudo automático. Você dá a seta, você passa a marcha, você não fica mecânico. Então, mesma coisa, a gente vai treinando para isso. Faz exercício para ir fortalecendo, por exemplo, né, o corpo. Fortalece os músculos, melhora a postura. Então, o Pilates ajuda muito isso, na consciência do corpo. Uma das coisas mais importantes do Pilates é isso, a conscientização. Eu gosto muito do exemplo de sentar, né, na cadeira, porque às vezes a gente senta. A maioria, né, tem costume, a gente senta e faz isso aqui, ó. Principalmente os adolescentes, né, de hoje. Aqui, né, assim, a gente está falando de postura e eu estou todo curvo aqui. A adolescente, hoje em dia, o celular eu falo que vai virar um mal postural. Por quê? Fica aqui, abaixa a cabeça e fica aqui, ó. O que chega de gente com problema na cervical, na região do pescoço, a coluna, por quê? Fica muito tempo em posição errada. Aí eu falo assim, gente, conserta a postura, cresce a coluna, senta direito. Aí a pessoa, não, mas aí minha coluna doeu. Por quê? O nosso corpo, eu gosto de brincar assim para ficar mais fácil de entender, ou ele é muito inteligente ou ele é muito burrinho. Por quê? Tudo que você fica muito tempo em uma postura, ele acha que é o certo. Se a vida inteira você fica lá curvo, vida inteira, só assim, aí de repente você senta direito, conserta a postura, você vai sentir dor. Aí, mas tá doendo. Vai insistindo, mantenha a postura certa. Por quê? A partir de um tempo, quando você jogar o corpo para frente, aí você vai sentir dor na posição errada. Então é melhor sentir dor fazendo coisa errada, para você lembrar que está errado, do que você ficar errado e doer quando você vai para a posição certa. Então, assim, é consciência, é lembrar, é pensar, nossa, eu estou sentada errado. Senta, presta atenção, vai pegar um peso no chão, agacha. Na hora que você vê, igual eu tô com criança pequena, tem hora que não tem jeito. Na hora que você vê, você já pegou errado. O menino tá chorando, você desespera, você vai ali e pega de qualquer jeito. Mas tentar, né, pensar antes de fazer. Eu vou fazer isso, né? Eu vou sentar numa mesa, vou sentar, senta direito, vou carregar peso, né? Pensa antes de fazer, né? Então isso evita bastante problema no futuro. E carregar peso, né? Por exemplo, quando a gente fala de câncer de pele, é um outro exemplo assim que casa completamente com o que a gente está conversando nessa questão da prevenção. Porque o câncer de pele, ele, desde bebê, desde criança, a gente tem exposição ao sol. E é saudável, não estou falando que o sol não é saudável, a gente precisa do sol, inclusive. Né? A vitamina D, tudo que acontece, a metabolização dessas vitaminas, ela se dá pela luz solar. Só que o excesso do sol, ele é prejudicial, tem pesos e medidas, né?
E aí o câncer de pele, ele é uma doença de efeito cumulativo. A gente sempre fala isso aqui no programa Mais Saúde, né, com dermatologistas, com médicos oncologistas que a gente entrevista. A gente sabe que é uma doença que o mal acontece com o tempo. Então começa desde criança, quando vai para o clube, né, quando vai nessa época de férias agora, mês de janeiro, que é bom para isso, né? A criançada vai para o clube e fica, né, o dia inteiro no sol, passa o horário que é recomendado, né, 10, 11, meio-dia, 2 da tarde, está no sol, e não tem nem como controlar muito isso, né? E a criança fica, depois vai para casa todo queimado, todo ardido, né? E aí o estrago está feito. Aí passa um tempo, aí vai, daqui 2 meses, melhorou aquilo, volta para o clube. Aí toma outra exposição prolongada ao sol, queima de novo, o estrago mais uma vez está feito. E aquilo vai acumulando, chega um ponto que, né, quando a pessoa está mais velha, né, que aí já acumula com o sol que toma a vida inteira e pode surgir a doença. A mesma coisa é o peso, por exemplo, a criança desde novinha para a escola já vai carregando peso. Depois começa a trabalhar, às vezes com alguma coisa de peso, e fica adulta, vira pais, mães, né, vamos dizer assim. Aí carrega a criança, também é peso, depois quando chega num ponto, aquilo lá já, o estrago está feito. Enquanto atividade de prevenção, a gente falou, né, que o Pilates ele consegue corrigir desde o início, né, já consegue trabalhar essa questão da postura. Mas enquanto atividade corretiva, como que o Pilates consegue corrigir, por exemplo, as pessoas que chegam já sentindo dor, as pessoas que estão, por exemplo, com uma dor que não melhora de jeito nenhum na coluna? A gente vai saber disso logo depois do intervalo. Não sai daí que o programa Mais Saúde é da Com e a gente está aqui hoje para falar de postura, de Pilates e de qualidade de vida. A gente volta já já. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. A Com, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta no programa Mais Saúde, recebendo hoje a fisioterapeuta Lani Barbosa, que a gente está falando sobre Pilates, falando sobre postura, falando sobre cuidado com a coluna, com o corpo de maneira geral. E antes do intervalo a gente fez um suspense, eu estava até rindo aqui com a produção, que eu estou bom para fazer isso, né? Chega quase lá naquela dúvida, aquela coisa interessante, vamos para o intervalo. Mas a gente vai falar disso já. A gente falava então sobre o Pilates enquanto correção de um mal que já foi feito, de um estrago que já está feito. Aí que eu te pergunto então, Lani, como que é, por exemplo, a pessoa que chega lá já sentindo muita dor? Em que o Pilates pode ajudar? Então, são fases, né? Principalmente o que mais o pessoal reclama é a questão de coluna. Né? Tem muita gente que tem hérnia de disco, né? Sente dor muscular mesmo. Então, assim, são vários níveis. Dependendo do grau da lesão, aí a gente, né, precisa fazer a fisioterapia convencional primeiro, né, depois que passa a parte da dor, aí sim a gente dá sequência, né, é como se fosse uma complementação da parte da fisioterapia. Então, assim, a gente divide, né, nas fases. A pessoa, né, com dor faz a fisioterapia primeiro, depois a gente encaminha para o Pilates. E aí a gente começa, né, com a parte, faz bastante alongamento, começa um trabalho postural, né, faz os exercícios específicos, né, para fortalecimento muscular e com isso, né, a gente vai melhorando a postura. São várias técnicas dentro da fisioterapia e o Pilates é uma delas. Né, depende, se for muito sério, aí são outras técnicas que a gente usa, mas o Pilates ele ajuda bastante, né, que ele trabalha o corpo como um todo, ajuda nessa parte de consciência, né, do corpo, que a gente estava falando, ensina a pessoa a sentar direito, a ter uma postura bacana, aí faz os exercícios para fortalecer, porque o músculo forte, ele ajuda a segurar a coluna, é como se fosse um colar de pérolas. Se dá um problema em um, se rebenta uma pérolazinha, o restante
desaba todo. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho como um todo no corpo, desde o pescoço até na ponta do pé. Porque tudo tem a ver. Se a pessoa pisa errado, né, isso aí reflete no joelho, que aí começa uma dor no joelho, que a pessoa começa a mancar e vai desencadeando vários problemas, né, e inclusive de cima para baixo também. A pessoa está com problema no pescoço, aí começa a curvar para poder não ter dor, aí já dá problema na coluna, que já dá problema no joelho, e aí vai né? puxando uma coisa, puxa a outra. Então, assim, sempre muito importante, principalmente consciência do corpo. A gente começa trabalhando a consciência e aí faz os exercícios de alongamento, faz os reforços, trabalha a postura, né? E automaticamente vai chegando num ajuste global. E tem idade indicada para começar a fazer pilates? Porque geralmente a gente percebe pessoas, sempre assim, não meia idade, mas 25, 30, assim, pelo menos é o que pelo pouco conhecimento que eu tenho, né, do que é o Pilates, de já ter feito e tal, é o que eu tenho ideia, assim, de pessoas já a partir dos 20, 25 anos. Jovens não fazem porque, até antes dessa pergunta, qual que é a diferença em relação, por exemplo, tem muito jovem, né, que quer ficar fortão, né, quer fazer academia, musculação para ficar forte e tal. O Pilates pode contribuir com isso? Ou é porque ele não contribui tanto com isso que eles preferem academia e o Pilates vai depois mais como uma coisa curativa? Então, um pouco sim. O tipo de treinamento é diferente. O Pilates com a academia, né, são pessoas igual você falou, eu quero ficar bombadão, quero ficar forte. A academia, você tem um resultado mais rápido disso, você hipertrofia mais a musculatura, você cresce o músculo mais rápido. Em pouco tempo de academia, você já vê a diferença. O Pilates acaba que você ganha também, né? Você fortalece, você ganha, né, força muscular, só que não é tão rápido quanto uma academia. E são treinos diferentes. Então, você enrijece, vamos dizer assim, o músculo seu, você enrijece, você não ganha tanta massa igual na academia. Então, talvez um adolescente que quer ficar fortinho, vai optar por esse tipo de tratamento. E eles vêm para mim já no caso, eu tô sentindo dor, o meu médico falou que a minha dor nas costas, minha dor no joelho é por causa disso, eu preciso fazer Pilates. Por quê? É um atendimento direcionado. A academia trabalha mais global, geralmente o pessoal faz mais perna e braço e não preocupa tanto com as outras coisas. Então, assim, chega para mim já maioria com dor. A diferença talvez até seja assim do Pilates, como ele trabalha o corpo inteiro, e na academia tem as preferências, né? Principalmente braço, né? Eu tô até me lembrando de um negócio aqui, segurando para não rir. Você tá falando, eu tô lembrando. Porque tem muitas pessoas, né? Muitos rapazes, mulheres, que se preocupam só barriga e braço, né? Só para cima. Aí depois fica parecendo a coxinha. Marombeiro de janela, né? Preocupa só da janela para cima. Então é muito comum. Engraçado, e tem mesmo, né? Você vê a pessoa, ela fica assim, né? Um triângulo, né? A perna fininha e em cima aqueles bração, que as coisas mais... Fica desproporcional, né? É a famosa coxinha, né? A malhação coxinha, parece que é o nome. E é engraçado porque, assim, você vê claramente ali que a pessoa, ela tá preocupada com a estética e não com o corpo. E aí, com isso, acaba que em cima está muito forte, embaixo a postura, né? Não corrige nada, está simplesmente preocupando com a estética, diferentemente do Pilates, que vai fortalecer e corrigir o corpo como um todo, né? Além da estética, você trabalha por dentro. Eu falo que quando você chega a ver o resultado de fora, é porque dentro já está fortalecido. Então, né, você trabalha o corpo todo. A academia já é mais direcionada. Tem, né? Então, também as pessoas que fazem certinho, né? Fazem o corpo com todo, certeza. mas... Né? Só que a maioria que chega fala assim, você vai para academia, não faz um alongamento, não aquece. Então, chega já pegando muito peso e pega peso de jeito errado, porque nem sempre a pessoa tem condição, né, de ter um personal acompanhando. Às vezes chega numa academia que não tem ninguém olhando. A pessoa faz errado, pega peso, eu vejo cada coisa assim absurda e depois chega machucado. Pessoal, mas não tem como não lesar, né? Fazendo errado. Então o Pilates, o porquê de ser mais direcionado? Porque é no máximo, igual eu atendo no máximo 2 alunos por horário. Então a pessoa tem a ficha, é como se fosse um personal.
né? Cada um faz aquilo que precisa. Estou precisando de fortalecer a coluna, é a perna, é o ombro, né? Chega muita gente lesionada. Então, é um atendimento mais direcionado. Então, às vezes, a diferença, né, tá nisso. E outra coisa também, você falando, né, de como se fosse um personal, porque acaba que na avaliação, né, eu imagino que você consiga ver onde está o erro na pessoa. Então, você já vai trabalhar aquilo, né? Justamente. Por exemplo, a pessoa queixou de dor na coluna, mas você viu que a coluna está doendo, é por conta do joelho, vamos supor, né? Vamos supor que seja isso. Então, você já vai trabalhar o joelho, corrigir a causa, né? Para depois melhorar. A gente trata, né, da causa do problema e com isso, né, o resultado é muito melhor. Então, às vezes, a pessoa não tem a paciência porque ela quer chegar e falar, não, eu quero trabalhar só o braço, mas a sua coluna precisa melhorar isso antes de... não, mas eu não quero. Aí é justamente, às vezes a pessoa sai por causa disso, quer o imediato, quer agora é a hora de chegar o pessoal. Carnaval, né, o verão, o carnaval. Então, assim, chega, não, mas eu quero, é só trabalhar a barriga. Mas precisa fazer um exercício bem feito. Até faz a barriga, né? Mas com certeza, mas precisa fazer um exercício bem feito. Precisa respirar para o exercício fazer efeito. Não, mas eu não quero, eu quero. Então, aí fica difícil, né? Da gente fazer um trabalho bem feito, né? Nosso tempo está quase terminando. Essa pergunta deveria ter sido feita no início de tudo, mas eu vou deixar para o final também. Quem está assistindo o programa completo vai pegar completamente o que é o tema. De onde surgiu o Pilates? O que é? Na verdade, a gente entendeu, né? Mas de onde surgiu? Quem foi que inventou essa técnica tão diferente com molas ao invés de peso, né? Só para a gente poder finalizar rapidamente o programa Mais Saúde desse fim de semana. Então, o criador, né, o Joseph Pilates, ele era um estudioso justamente por isso. Ele tinha muitos problemas de saúde. Então, ele vivia estudou medicina, estudou fisiologia, todas as várias técnicas para se tratar. Então, ele foi, né, rapidamente, tipo assim, desenvolveu a técnica do Pilates, né, porque ele, na Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para trabalhar em hospitais. Então, por que da mola? Era o que ele tinha lá para ser usado. Então, já começava a tratar as pessoas que já ainda estavam deitadas, ainda acamadas, porque foi direcionando, começava aos poucos, né, o Pilates é assim, você vai aos poucos até tratar o corpo como um todo. Então, o que ele tinha na hora era a mola, por isso o uso da mola como resistência, né? Então, assim, ele começou para tratar da saúde e hoje trouxe, né, para a gente essa técnica muito bacana que ajuda... Que veio para ficar, né? São muitos anos já que a gente vê, né, clínicas de Pilates, né, esse tipo de trabalho, né, que é desenvolvido e dá resultado e muitas pessoas fazem, né? Não é uma coisa que virou moda, é uma coisa que veio realmente para ficar e para trazer benefícios, não é mesmo? Bom, o nosso tempo está chegando ao final. Antes de concluir, eu queria deixar então a câmera aberta para você fazer alguma consideração final, alguma coisa nesse sentido. Então, né, igual a gente falou, questão disso, vamos prevenir, porque é melhor você tratar antes, né, na verdade nem é tratar, se exercitar, fortalecer o corpo para não chegar numa lesão, porque quando você está com dor, tudo fica mais difícil. Então, vamos, né, o lema, né, do câncer também, tudo é prevenção. Então, vamos fazer a prevenção com exercício, porque depois que chega a dor, aí já fica um pouco bem mais difícil. E vale também para o câncer, né? A gente sempre fala como forma de prevenção global, né, para todos os tipos de câncer, é uma alimentação mais saudável, é prática regular de exercícios físicos, né? No caso, a gente está falando uma boa dica, que é o Pilates, e viver com qualidade de vida, viver feliz. Acho que a gente estando bem, né, conosco mesmo, com a gente mesmo, né, acho que isso já é meio caminho andado, né, porque aí o resto a gente corre atrás com determinação, com alegria, né, e aí sim o resultado vem, com certeza. Bom, então muito obrigado, Lani, pela sua participação, você também pela audiência, pelo seu carinho conosco ao longo de tantos anos já com o programa Mais Saúde. E espero vocês aqui na semana que vem com um programa novinho. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus até a semana que vem. Tchau.